Ao menos 16 categorias de servidores federais já iniciaram operações padrão ou mesmo paralisaram atividades como forma de pressionar o governo por reajustes salariais em 2024. Vamos então primeiro às informações ao vivo com a nossa repórter Luciana Amaral em Brasília. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William, e a todos que nos acompanham aqui no WW. A gente está falando de um contingente que pode chegar a até 80 mil trabalhadores. Daí vão desde técnicos do Banco Central, agentes da ABIN, auditores agropecuários e fiscais da Comissão de Valores Mobiliários. O orçamento da União para esse ano não tem recursos previstos para aumentos e a ministra da Gestão, Esther Dweck, ela tem sido bem contida nas promessas do governo federal. O governo acena com um reajuste de 9% dividido em duas parcelas iguais, em 2025 e em 2026. Para esse ano, vai ter só ajustes nos valores de benefícios, por exemplo, o auxílio alimentação. Ontem mesmo, analistas de comércio exterior aprovaram um calendário de mobilização para cobrar uma reestruturação da carreira. Essa lentidão nos trabalhos pode afetar desde serviços como licenças de importação e até a divulgação dos dados semanais da balança comercial brasileira. Uma das situações também mais graves está na fiscalização ambiental, feita por servidores do IBAMA e do ICMBio. A gente então vai acompanhando toda essa situação ao longo dos próximos dias. William, volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Deixa eu ver lá com o pessoal em Brasília, começando pelo Caio. Caio, funcionalismo público, sobretudo os escalões superiores, é muito bem organizado, sabe se defender e é uma base importantíssima, tradicional, inclusive, do partido do governo. Quanto tem o governo de margem de atuação para resistir aos pedidos? Bom, a gente já está em março de 2024, já é mais de um ano do governo Lula III. Como você bem disse, é uma base importante do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, uma base histórica. Havia uma expectativa muito grande mesmo, da chegada do Lula ao poder pela terceira vez para atender as muitas reivindicações. Vamos lembrar que o governo anterior fez, como o Paulo Guedes chamava, uma reforma administrativa sem passar pelo Congresso, simplesmente barrando, suspendendo, acabando com concursos públicos. E aí veio essa demanda já desde o primeiro dia do governo Lula III. Não sinto no governo, à exceção da ministra Esther, algo muito ali, como uma pauta muito prioritária, tanto que o movimento vem crescendo, cada vez mais órgãos, cada vez mais instituições, mas como outras agendas, a gente pode até fazer paralelo de pauta de costume, tem agendas que o governo hoje enxerga como crise em potencial, MST, pauta de costumes e essa questão dos servidores. O governo também está empurrando com a barriga. Essa é a realidade. E dentro do governo, quem faz a defesa do funcionalismo, hoje inclusive escutei de um ministro muito próximo ao presidente Lula, que o Ministério da Gestão é muito corporativo na defesa dos interesses, mas não consegue passar isso muito adiante não para uma conclusão desse caso. Vem crescendo a insatisfação. Já havia uma insatisfação no governo Bolsonaro e agora persiste essa insatisfação sem prazo ali de ser resolvido, porque é muita gente pedindo muita coisa e o governo Lula, além de não ter orçamento, como eu disse, também não quer crise alguma com um setor que ele considera uma base sua. Daniel. William, na tramitação e aprovação do orçamento de 2024, houve 3 grandes nãos. Não tem dinheiro para a correção da tabela do imposto de renda, uma coisa muito pequena ali, só para quem ganha os salários mais baixos. Não tem dinheiro para reajuste do Bolsa Família e não tem dinheiro para aumento dos servidores públicos. Muito bem. Os servidores públicos disseram, não, quer saber, eu não aceito esse tipo de resposta. Então, já estamos com 16 categorias fazendo algumas paralisações, operações padrão, que são importantes ali. A gente tem uma situação ali no IBAMA e no ICMBio que são demandados não só para fiscalização ambiental, mas para análise de licenciamento ambiental, por exemplo, e isso explodindo vai se convertendo numa bola de neve e é problema para o governo.
Depende da intensidade que a gente vai ver nos próximos meses. Onde que o governo tem falhado ali? A gente passou 4 anos, em que o Paulo Guedes, acho que o Caio comentou, fez essa reforma administrativa sem fazer nada, né? Só congelando o salário e não tendo concurso público. Agora você tem uma nova leva de concursos públicos e uma nova geração de servidores públicos. O problema é que você está fazendo isso sem uma reforma administrativa prévia que dê mais lógica ao serviço público. Eu não estou falando necessariamente de corte de gastos, estou falando só de ordenar minimamente para que as pessoas talvez tenham um salário de entrada um pouco menor, uma progressão de carreira e chegar no que ganham hoje como piso, mas para o final da carreira. O serviço público é disfuncional e o governo perdeu essa oportunidade antes de uma nova leva de servidores públicos por meio de novos concursos. Felipe, nós estamos, o Daniel, sobretudo, separa a questão em duas grandes esferas. Nós vemos as esferas que o Caio vinha descrevendo também, das reivindicações de remuneração por parte dos servidores públicos, e tem a outra mais abrangente, a qual agora o Daniel se referiu, que é o caos, na verdade, quando a gente pensa em planos de carreira, o que torna muito difícil, inclusive, a gestão. A minha pergunta a você é, em que medida você sente um alarme que começa a tocar mais forte quando se considera, sobretudo por parte da Câmara, uma constante insistência em corte de gastos via reforma administrativa, e o governo enfrenta pressões por reajuste e por algum tipo de reforma administrativa, mas não aquela que o Lira está pensando? Olha, ele acho que com a sua usual perspicácia, você foi no ponto preciso aqui, né, cirúrgico. Porque o que está acontecendo, no fundo, é a opção que o governo fez de você cuidar da questão fiscal brasileira exclusivamente do ponto de vista da receita. Cedo ou tarde ela cobraria a sua conta, né? Há limite para que você consiga fazer o ajuste somente na receita. Em algum momento você ia ter que olhar para os gastos. Isso simplesmente foi colocado de lado, né? A reforma administrativa ela é muito importante, mas ela poderia ser uma das formas de você reordenar o orçamento. Primeiro, é legítimo quando você olha do ponto de vista particular, cada uma dessas classes ir lá e defender os seus interesses, até porque, de fato, num período de alta inflação global e brasileiro, muita gente ficou ali defasada. Então é natural que aquela classe vá lá e reivindique, e toda a sociedade que é prejudicada por um fiscal pior, a sociedade, a maioria é silenciosa, a minoria é estridente, isso amplifica o problema, né? Parece que o problema é maior do que de fato ele é. Então, mas é legítimo que se faça isso. Veja o caso da CVM, que eu sou mais próximo aqui. O mercado de capitais multiplicou por 10 vezes e a CVM está parada, no mesmo nível de servidores. É claro que temos um problema aqui, temos que lidar com isso, né? E o fiscal não permite. Hoje você tem uma meta de 0 e está todo mundo estimando alguma coisa ali, mesmo com uma receita que vem surpreendendo positivamente. O pessoal está ali, 0,5, 0,6 de déficit. Então, se você quer colocar mais gasto em cima, você vai piorar ainda mais a situação. Então, eu acho que, de alguma maneira, o governo vai ser empurrado na direção de ou aumentar o déficit, espero que não seja isso, né? Está pintando um pouquinho mais de receita e o presidente já vem adotando um discurso de vamos usar essa receita, acho um caminho ruim, e torço para que a ala mais ortodoxa da gestão de política econômica e fiscal em particular acabe vencendo, que é a gente tendo que discutir o gasto em algum momento. Me parece pouco razoável que não há nenhum gasto que não possa ser revisto, né? A economia é a ciência dos recursos escassos, né? É legítimo o funcionalismo querer ter o seu reajuste, é legítimo ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, o problema é que o cobertor é curto, né? E a gente vai ter que hierarquizar como sociedade quais dessas, para onde vai ser destinado o dinheiro. O Felipe levou a gente para uma visão um pouco mais abrangente da questão, que envolve tanto a dificuldade que é tradicional de vários governos em sucessão, de tentar dar um mínimo de coerência e racionalidade na questão do funcionalismo público e, por outro lado, de tratar da questão fiscal. Quer dizer, os textos mais recentes sobre a política fiscal apontam para uma questão política muito delicada. Se preservar essa visão de que ingressos extraordinários de receitas ajudarão na manutenção das metas de déficit, onde terá que haver corte são nas despesas discricionárias.
E aí o que se aponta é uma redução inédita daquilo que o governo tem para gastar como ele quiser, porque o resto está tudo lá, marcado no nosso orçamento engessado. Como é que você está vendo isso? William, esse é o grande dilema das contas públicas, né? E o Felipe ressaltou aqui o fato da premissa da política econômica de Haddad, por mais que tenha ali um caráter mais ortodoxo, tudo na vida é uma questão de referência, né? Ortodoxo, né? Em relação ao quê? A quê? A premissa é a premissa da receita, que é o caráter mais endógeno da economia, ou seja, mais inesperado. Ninguém controla a receita. O que o governo é capaz de controlar é a despesa. A receita, você pode ter sorte das commodities subirem e do câmbio cair, por exemplo. Ou das commodities subirem, o câmbio subir um pouquinho, mas ser bom só para exportação, não atrapalhar a inflação. Então, são vários componentes dessa composição, ou vários componentes dessa conta que não estão sob o controle do governo. Então, agora, o governo, nos últimos dias, vários integrantes das equipes econômicas estão soltando recadinhos do tipo, olha, vocês vão se surpreender com o resultado fiscal, vocês ficaram dizendo que a gente ia fazer muito contingenciamento no primeiro bimestre, o resultado vai ser muito melhor. Então, o que está se falando é que o prazo do contingenciamento, que você mesmo mencionou aqui como teria sido agora de março, foi para junho e julho. Então, William, mas assim, fazer política fiscal adiando e convivendo com greve, adiando o reajuste, que é um fator importante nas contas públicas. O Paulo Guedes entregou superávit, ficou lá lançando a bandeira do olha, minha política fiscal foi boa, o cara ficou 4 anos sem dar reajuste. Então, essa é uma herança ruim que o Haddad e o Lula receberam, mas, de qualquer forma, não lidaram, porque tem 16 categorias, ou em paralisação, ou em operação padrão. Uma delas é o Banco Central, por exemplo. Há cerca de 2 semanas, o Banco Central correu o risco, pela primeira vez na história, de ter paralisação nas mesas importantes, mesas de operação de câmbio, de papel. Então, assim, fazer política fiscal ou comemorar o resultado, olha, não, vamos cumprir o déficit porque, afinal de contas, tivemos mais receita, mas não estão mexendo, estão tirando o reajuste dos servidores, aí não vale, né? Daniel, rapidamente, que eu estou chegando ao fim. O governo está preparado para a hipótese de ter que cortar aquele pouco que ele tem para gastar como ele quer? William, acho que como você colocou, o cenário hoje é de um corte, um bloqueio de despesas relativamente baixo, perto dos montantes que a gente comentou, que a gente vinha comentando. Esse corte vai ter que ocorrer na sexta-feira, a primeira revelação bimestral de receitas e despesas. Eu apostaria em maio como algo ali mais substantivo, porque a questão de você deixar para junho, que seria a terceira revisão, é que daria muito pouco tempo para você aprovar uma nova meta fiscal no Congresso. Aí já me parece um pouco perigoso no quesito timing político. Agora, o governo tem jogado muito a ideia, a ministra Esther Dweck tem jogado a ideia de que se houver excesso na arrecadação, se surpreender positivamente, aí podemos falar sim em reajuste dos servidores públicos neste ano, está previsto 0, pode sim ter alguma coisa. Eu identifico que esses movimentos crescendo podem gerar alguma dor de cabeça sim para o governo no segundo semestre. Eu queria aqui agradecer ao Felipe Miranda, CEO e fundador da Empíricos, à disposição de participar da nossa roda. Felipe, muito obrigado e boa noite, Felipe. Boa noite, foi um prazer. Muito obrigado.